Que lugar lindo! Isso. Então, tá chegando? Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor.
noite. Estamos aqui mais uma vez e já procurando entrar num clima diferente aqui com esse mantra, procurando entrar numa vibração diferente que tem a ver com Vesak, tem a ver com esse encontro cósmico. E então disso é muito bacana a música. A Tânia escreveu aqui que ela estava com saudade, não sei do que eu não entendi. E Eu sou gaúcha, Sérgio. Pago pra gente é rincão, região, aquele lugarzinho, sabe? É um bandoneon no fundo, né? A gente ouve muito que música bom. argentina, o instrumento me levou De para lá. rincãozinho. Isto, uhum, bem assim. Que bom. Essa eu não conhecia. Olha, a gente conhece bastante gíria gaúcha, né? Mas essa daí eu não conhecia. É, Legal. pago é o rincão. Então, bom, quem aqui já ouviu falar de Vesak, sabe o que é esse encontro? A Alda sabe, também a Tânia. Então, esse começo do ano astrológico, ele é interessante, né? Essa fase aqui para nós do outono, né? Porque as 3 primeiras luas, luas cheias, elas recebem um nome que foi dado de acordo com o calendário humano também, né? Então, a lua cheia de Áries geralmente é a Páscoa. E essa, então, é chamada de lua do Cristo. A lua cheia de Touro, essa que a gente vai entrar na semana que vem, na segunda que vem, é, é considerada a lua da iluminação do Buda. Alguns dizem que é a lua do nascimento, da iluminação e da morte do Buda, a lua cheia de Touro. Então é a lua do Cristo, a lua do Buda, e a lua de Gêmeos, que é a seguinte, até pelo fato do Gêmeos ser um signo coletivo, comunicativo, é chamada de lua da fraternidade. Inclui Pentecostes aí também, né? Também tem a celebração de Pentecostes nessa época de junho e maio, junho, que dá também essa lua da humanidade. E então são essas 3 luas que receberam o nome, pelo menos até onde eu sei, né? Eu não sei se a lua de Câncer já ganhou algum nome, mas acho que não. Então, elas são bastante significativas. Mas especialmente a lua de Touro é essa lua que a gente chama, que a gente não, que é chamada de lua de Vesak, porque Vesak representa a ideia da iluminação do Buda, né? Então, mas ao mesmo tempo que Vesak também é um pico no Himalaia, lá um, uma região, uma montanha lá da cordilheira, onde consta, né, que nessa lua existe uma integração espiritual, vibracional muito grande entre a energia do Cristo e a energia do Buda. Então seria uma oportunidade no ano assim em que o Oriente e o Ocidente estariam fazendo um encontro espiritual muito grande, muito significativo, né? E Touro é o signo que mais representa o próprio planeta,
que representa a natureza, que representa a fertilidade, né? Tanto é que na Índia a vaca é sagrada, né? Então, tudo isso se une nessa lua de touro, trazendo então esse encontro, né? Então consta que existe um encontro com muitas pessoas que sobem esse pico e tal, mas isso daí, até onde eu sei, é meio lendário. Eu não sei se tem isso mesmo, mas existem esses desenhos que até publiquei na chamada lá né, no nosso post aí. Eu publiquei esse desenho onde tem a lua e tem as pessoas que vão lá. Ali são poucas pessoas, mas eu imagino que se tem aquilo mesmo, hoje em dia devem ser milhares de pessoas. Mas, na verdade, ninguém sabe. Eu sei que aqui, vários templos budistas celebram essa lua com intensidade, né? Então, essa é uma lua que fica meio que carregada de uma energia espiritual muito grande, né? E juntando com a fertilidade do touro, então a gente vê que é um momento em que corpo e alma também se unem, né? Então dá uma vontade assim da gente poder relaxar um pouco. Então essa música que a gente colocou, né, no sentido de relaxar um pouco, de entregar um pouco, deixar um pouco que a espiritualidade faça, né, através de nós, como sempre faz, né? Deixar um pouco que as coisas fluam sem tanta necessidade da gente estar interferindo na, no fluxo da natureza, no fluxo das circunstâncias. Então, porque as coisas elas acabam sempre se resolvendo, por mais terríveis que elas apareçam, né? Vítimas sempre existem, né? E então, vítima é uma coisa a gente chama de vítima, mas talvez não seja esse. Eu, por exemplo, eu acho que não é esse o nome, vítima, né? Nós não precisamos desse nome de vítima, né? Então, vítima é algo que inconscientemente nos leva a fortalecer aquilo que eu cito aqui de vez em quando, que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor, né? Corpo de dor. Talvez fosse mais adequado falar nisso na lua de Câncer, mas é importante, né? Também isso. A gente, quando a gente conseguir descobrir que toda a nossa trajetória é resultado dos nossos atos, aí sim é que esse planeta vai começar a fluir direito. Porque a gente põe as circunstâncias que acontecem na mão do céu, na mão do planeta, na mão do governo, na mão do vizinho, na mão do parceiro, na mão do filho, na mão do trabalho, na mão do dinheiro, e nunca na mão da gente. Então, como que nós podemos fazer com que a vida seja melhor? Nós queremos o quê? Sombra e água fresca para a vida ser melhor, né? Então, a gente é muito adepto da escravidão, né? da tutela, né? A gente quer ser tutelado. A gente fala muito das nos nossos direitos aqui adquiridos, mas nós nunca adquirimos direito nenhum. Os direitos foram dados para nós, os tais direitos foram dados para nós a troco de voto. Não foi dado direito nenhum, conquistado direito nenhum.
entende? Então, nós precisamos ter uma nova visão. E é o que essa lua está um pouco prometendo, né? Então, a gente tem medo da nossa luz. Então, a gente não quer, a gente tem preguiça de usar a nossa luz. Eu não sei. Então, agora a gente está sendo forçado. Não há vítimas, há pessoas que escreveram a sua trajetória de maneira a passar por situações que elas passam. Aliás, isso é todos nós. Nós passamos pela situação que nós escrevemos. Quanto mais nós escolhermos o que nós estamos buscando, quanto mais a gente tiver consciência da lei da causa e efeito, mais a gente vai construir aquilo que a gente realmente quer construir. Não sei se conquistado, mas eu não quero entrar no aspecto político disso, entende? Eu não sei se é conquistado, se é coisa, porque eu acho que o direito conquistado é aquele que você realmente trabalha por, e não aquele que é oferecido. Mas, enfim, eu não quero entrar em aspecto político da coisa, a gente não costuma fazer isso aqui. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre esperando que algo venha a nós, e quando vem algo ruim, a gente está acostumado a lamentar. Então, aí volta a história do corpo de dor, que é esse corpo que se acostuma à dor, que se alimenta de dor. E durante toda a história da humanidade, nós vivemos períodos de grande dor, né? Enfim, e essa dor, né, que advém de nós mesmos, advém também da nossa própria animalidade, né? Mas essa consciência, quando vem um filósofo e oferece esse conhecimento de que o corpo de dor é algo que nós agregamos a nós mesmos, nós deixamos de ser vítima e nós passamos a ser responsáveis pela nossa dor. Isso que tem por trás disso. Eu sei que é uma consciência talvez difícil de se tomar, mas é preciso falar sobre ela. Porque tudo é questão de causa e efeito. Então, inconscientemente, nós fazemos muita coisa. Isso, né, os grandes psicanalistas, psicólogos que a humanidade desenvolveu no século XX, né, no final do século XIX, século XX, eles trouxeram essa consciência que já se espalhou, né? A gente precisa colocar no mudo aí, porque aí os cachorrinhos... Enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, que se nós conseguirmos colocar numa vibração mais de concordância com o fluxo das coisas, por mais difíceis que elas sejam, não vamos negar a dificuldade de nada, mas focar muito mais no que pode ser feito realmente, né? E não nessa valorização da dor. Esse é o que esse momento, no meu entendimento, propõe. Essa lua, esse encontro do Cristo com o Buda, esse encontro da espiritualidade que preenche a nossa alma, aí que nós podemos começar a trabalhar, a viver a partir da nossa alma. E a nossa alma
é quem realmente traz essa história da lei da causa e efeito. Na astrologia mesmo, né, a gente considera que a lei que rege a astrologia é a lei da correspondência. A lei que é uma das 7 leis chamadas de leis herméticas, né? Daquele livro, o Kybalion, que é um livro que tem aí em PDF, que fala dessas 7 leis. Então, nós falamos que, na astrologia que a lei que rege a astrologia é a lei da correspondência, que diz que o que está em cima corresponde ao que está embaixo, o que está dentro corresponde ao que está fora. Então, isso já é bastante coisa. Porém, nós precisaríamos agregar na astrologia e pessoalmente, na minha astrologia pessoal, eu agrego as 2 leis, né? A lei da correspondência, essa, e a lei da causa e efeito. Porque tudo que é energia que chega para nós, ou nós trabalhamos essa energia, criando efeitos, ou nós sucumbimos a essa energia. Às vezes pode ser até positivo, mas geralmente não é. Aí entra no conceito de corpo de dor. Então, essa é a história da humanidade até hoje, onde onde o princípio é o poder sobre. Então, o princípio da humanidade é deter o poder sobre os outros. Então, aqueles que, né, como é que chama aquilo? Quem pode manda, quem não pode, né, obedece, né? Quem não pode aceita. Juízo obedece. Quem tem Como é que é, juízo Ana? obedece. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quem tem juízo obedece, exatamente. Quem tem juízo. Então, mas eu não sei se isso é ter juízo, né? Então, o que nós precisamos é fazer com que nós tenhamos menos dependência do que pode, né? Porque se eu não dependo de quem pode, se eu não dependo nada, eu não tenho nenhuma relação com ele. Então eu posso o que eu posso e pronto. E aí as energias cósmicas que vêm a mim, eu posso trabalhá-las. Esse é, então, a história do novo tempo, história da era de Aquário, de transformar esse poder sobre em poder com. Então, poder com é algo que a gente faz aqui. Aqui não existe um poder maior do que o outro, né? Eu sou o porta-voz de algumas coisas aqui nos encontros astrológicos e nos encontros da cultura orgânica eu ouço junto com vocês o que as pessoas trazem, né? Então, e algumas pessoas até que pertencem ao grupo já foram lá e trouxeram coisas para nós. Então, esse poder com é isso que nós estamos, principalmente no grupo do nosso grupo 60+, Trabalho 60+, nós estamos desenvolvendo essa ideia do poder com, né? E nas práticas do cultura orgânica, nós estamos desenvolvendo esse poder com também, né? É um poder compartilhado, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente possa criar o nosso destino. Essa que é a questão. E não estar sempre esperando que alguém crie o destino para a gente, né? E isso a gente está acostumado, né? Porque a gente nasce, a mãe logo dá a teta,
chorou, a teta volta, então a gente está acostumado a chorar para a teta voltar, né? Então está na hora da gente cortar o nosso cordão umbilical com qualquer tipo de poder e desenvolvermos o nosso próprio poder, que nunca poderá ser individualizado, individualmente, porque nunca vai funcionar esse poder. O poder individual é o poder sobre, né? Então, isso pode ser falado de outra forma também, pode ser falado na questão do servir, né? Ou você serve ou você é servido. Então, quem pode, né, nesse esquema, é servido, a pessoa quer ser servida. E quem tem juízo vai lá e serve, né? Mas isso é uma coisa que é desproporcional, né? Então, tanto é que é desproporcional a vida no planeta nos diferentes classes sociais. E isso vem de quem serve e não serve. Imagina que se todos nós viéssemos para esse planeta com a vontade de servir, assim como fazem os anjos, de acordo com, com o que a gente pode saber, mais do que saber sentir dos anjos, eles são seres que estão sempre a serviço, né? O nosso anjo da guarda está sempre a serviço. E é essa a ideia nossa. Se eu me colocar a serviço, eu sempre vou ser servido, porque eu vou me colocar eu a serviço e eu vou ser servido por todos. E eu vou servir a todos. Então, tá bom, são utopias, mas que precisam ser marcadas para a gente começar a pensar que existem caminhos que não dependem das situações estabelecidas. Então, esses caminhos, eles precisam da gente ter consciência disso. Então, por isso que a gente fala, nós podemos realmente ingressar num tempo onde os princípios do poder né? Então, isso está acontecendo. O Trabalho 60 Mais tem vários exemplos, eu sempre falo, não vou repetir mais, né? Então, quem carrega o piano ouve a música, né? Tem essas coisas, mas nós podemos carregar o piano juntos, né? Não precisa ter um que carregue o piano, né? E porque juntos nós conseguimos tudo. E é isso que a gente vem procurando fazer nesse grupo e trazendo essa consciência aqui de que não existe um aspecto astrológico que seja determinante de más circunstâncias. Existem aspectos astrológicos que trazem uma determinada energia. Quando você aprende a lidar com isso, você transforma essa energia no produto que você quer transformar. Se você não aprende a lidar com isso, ela pode te atingir de diversas maneiras. Então, é muito fantasioso também quando se fala que o eclipse isso, que outro eclipse aquilo, que não sei o quê. Não, a gente vai ter mais um eclipse, a gente tem no mínimo 6 eclipses por ano, no mínimo. E a gente não morreu, né? Durante todos os anos que nós já vivemos, nós não morremos por causa dos eclipses, nem por causa dos mercúrios retrógrados e tudo isso, né? Então, Vesak, e estou falando tudo isso, lembrando que em termos de Vesak, que é a ideia do encontro do Oriente, representado pelo Buda, com o Ocidente, representado pelo Cristo, que essas duas energias se unam. Então, isso daí, sem querer falar em política, também é a mesma coisa que dizer que a direita e a esquerda se unam a serviço do povo, né? É uma utopia? Não importa, utopia é uma coisa que a gente caminha na direção
o mais que pode, né? Caminha na direção o mais que pode, mas a ideia é que essa união espiritual de Vesak entre o Oriente e o Ocidente, essa concordância entre Oriente e Ocidente, né? Porque a gente sabe, eu me lembro das minhas aulas de História Geral, naquilo que na época chamava ginásio, agora acho que é Fundamental 2 ou coisa assim, não, Fundamental 1, sei lá. E eu lembro que se eu tive uma professora boa, tive muitas, né, em Colégio do Estado em São Paulo na época. Mas a minha professora ela falava muito desse Istambul, né, que hoje é chamado de Istambul. Quantas guerras não existiram na humanidade para o domínio de Istambul? Porque é o ponto ali no mar Mediterrâneo que domina. Então, todo mundo que quer servir quer dominar Istambul. Então, eu lembro que tinha vários nomes, né? Tinha o nome de Constantinopla, tinha o nome de Bizâncio, o nome de Istambul. Cada um que dominava tinha esse poder quase que como sobre a humanidade, tanto Oriente e Ocidente, que se encontravam naquele ponto mágico de Istambul, né? Que eu nunca fui, mas isso até hoje é a única viagem, né, que eu ainda tenho vontade de fazer é Israel e Istambul. Israel, por causa da minha ancestralidade, eu fiz a Europa, mas nunca cheguei naqueles pontos. E então Istambul é uma coisa assim que me parece que de uma energia muito interessante para se sentir. Mas é esse ponto de encontro que gerou tantas guerras, continua gerando, né? Continua gerando, mas hoje já existe uma consciência interessante nessas guerras, né? Agora tem promoções, né? Tá bom. É, é, então, continua gerando essas guerras, mas você vê que a opinião pública ela já está se manifestando de uma maneira mais firme, né? Porque de todas as guerras que eu presenciei nessa vida, desde o Vietnã, né, eu ouvia falar da Guerra da Coreia, mas eu ainda era menino, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, guerra não sei onde, e na minha cabeça de moleque, de criança, parecia que aquilo era uma coisa que pertencia à vida, sei lá, não, tem guerra ali, tem guerra aqui, é a mesma coisa falar tem um bar ali, tem um restaurante ali. Era uma coisa meio assim, sabe? E depois que a gente vai vendo, né, toda essa violência, o cinema, que hoje foi falado lá no Trabalho 60 Mais, o cinema trouxe muito para a gente dessa consciência do que é a guerra, né? E você fala, poxa, né? E então a consciência vem chegando e nós começamos a ver que aqui, até hoje eu não sei, nessa guerra, como que se manifestam politicamente com relação a essa guerra, entende? Porque parece que a guerra existe, ninguém quer, só eles que estão fazendo a guerra que querem, né? Então está criando uma situação diferente com relação à guerra. Vamos ver aonde vai dar isso. E essas relações que vão mudar, porque essa é a trajetória da humanidade. Essas relações vão mudar e a ideia é sempre esse: poder com e não poder sobre, servir em lugar de ser servido. É tão bom servir, é tão bom, é tão gratificante
e todos nós sabemos disso, mas as nossas crenças ainda dominam. E nossa lua agora desse eclipse, vamos falar disso então agora, eu não vou nem abrir o corpo, porque eu quero fazer uma coisa diferente mesmo hoje. Não vou nem abrir o nosso mapa, mas eu vou falar um pouco dessa lua. Ela vem justamente com a lua que está sendo eclipsada de forma total, a 1h, 1h e pouco da manhã, da segunda-feira que vem, né? Então, calhou de cair hoje o encontro astrológico, mas isso daí é bom, porque é na segunda-feira à noite aqui o nosso encontro. Então, se fosse fazer na semana que vem, já teria acontecido o eclipse, porque esse eclipse vai ser visível aqui na América do Sul. E então, como nós estamos numa época de outono, com o céu muitas vezes aberto, talvez, eu aqui onde eu estou vendo a lua todo dia, então eu espero que eu vou ficar acordadinho até 1h e pouco da manhã, mas já vou acompanhar de antes para testemunhar esse eclipse no domingo para a segunda. Depois, no encontro na cultura orgânica, a gente pode até comentar quem viu, quem não viu isso, né? Qualquer coisa assim. Mas o que acontece? A lua cheia de Touro, ela tem assim dois lados, né? A lua cheia de Touro é o Sol em Touro. E qual é o outro lado? A lua em Escorpião. Quando tem eclipse, o Sol, porque estão na mesma altura, né? Que às vezes os dois estão, já falei isso aqui, os dois estão no mesmo signo, mas não estão na mesma altura, que a gente chama astronomicamente de declinação. Quando não estão na mesma altura, não tem eclipse, porque um está em Touro aqui, outro está em Escorpião aqui, a luz do Sol passa e não eclipsa, a Terra não eclipsa a Lua, né? Porque a Terra está no meio dos dois. Aí está tudo, os três alinhados, a luz do Sol é encoberta pela Terra, não chega na Lua. Então você não vê a Lua porque a Terra está cobrindo a luz do Sol. E aí que nesse momento acontece o eclipse. E vai ser total, então vai ser bem interessante esse eclipse lunar. E realmente é forte, porque o que é o eclipse? Ele apaga por um momento a sua luz e em seguida ele traz a sua luz de volta. Só que nunca mais é a mesma luz. É a mesma coisa que a pandemia. A pandemia é um grande eclipse. Ele cortou a luz cortou assim uma enorme, cortou praticamente a luz dos nossos hábitos, dos nossos costumes diários, cotidianos, cortou. E depois ela vai acabando, ela vai voltando, tentando voltar a ser o que era, mas não é mais. Talvez não seja, porque as coisas na humanidade, as coisas no universo, elas são muito lentas. Então não é que vai ser de repente que tudo vai se resolver quando há uma coisa dessa. Não é, mas são dados passos nesses momentos. E só que a pandemia e o pós-pandemia, com certeza, por um bom tempo, serão, existem
de uma maneira inédita na humanidade com essa intensidade. E hoje eu falo isso com mais convicção, porque não é mais só uma visão astrológica isso. Isso já está vindo de outros caminhos de estudo que estão sendo feitos, que não dá para detalhar agora, mas que também afirmam que isso é inédito, né? Então, para mim, como astrólogo, eu acredito que para a maioria ou todos, isso é inédito, isso que astrologicamente trouxe essa pandemia. Então, a pandemia é um tipo de eclipse para a nossa humanidade. Então, esse eclipse de Touro tem a qualidade da Lua estar em Escorpião. Então, se Touro é tão gostoso como a natureza é, embora tenha seus lados também, Escorpião é tão perigoso como o animalzinho é. Então, atrativo e perigoso. Mas essa energia de Touro, veja que isso é um eixo, Touro e Escorpião, assim como Áries Libra, assim como Câncer Capricórnio, são eixos, e esses eixos têm a mesma energia, só que polarizada, um para cá e para cá, né? Então, essa mesma coisa entre Touro e Escorpião, o que faz, né? Faz com que Touro manifeste a beleza e que Escorpião manifeste os processos profundos que geram isso. Então, esses processos, na medida que se vai tendo consciência dessa intensidade tão grande de processos profundos para gerar toda essa beleza, é como se Escorpião fosse a raiz da natureza. Então você imagina uma raiz de uma árvore, imagina que Escorpião representa a raiz de tudo isso que nós estamos vendo aqui, expresso por Touro. Então, nesse momento, o que acontece? Como nós estamos vivendo tudo aquilo que eu falei antes da gente com relação à tutela, à escravidão, ao serviço, ao poder, precisa ser regenerado. Então, nessa lua é o momento em que Buda e Cristo vibracionalmente se unem para tirar um minuto à luz das nossas raízes que estão apodrecidas, para que elas, no momento seguinte, possam ser regeneradas. E a luz da Terra se manifestar novamente através de uma humanidade íntegra. Então, não sei se dá para entender isso, né? Porque isso daí é profundo. Nós vamos regenerar as raízes das nossas crenças. Para que a nova Terra se manifeste com uma raiz mais iluminada. Pensando nisso, que Escorpião está representando a raiz de tudo que se manifesta na superfície da Terra. O Escorpião, que mora ali debaixo da pedra, ele simboliza essa raiz. E simboliza o processo de autorregeneração também, que é um processo desses animais, né? E de répteis, esses animais reptilianos mesmo,
como o polvo do professor Polvo, que regenera o tentáculo dele, né? Então, é esse processo que nós temos que viver. Só que isso cabe a todos nós. Então, isso aí está acontecendo na casa 3, que é a casa de todos os nossos contatos. Então, cabe para nós, a todas essas pessoas que a gente conhece. Então, é aqui que nós precisamos fazer as reconciliações necessárias e buscar a fraternidade necessária para que essa raiz se refortaleça. Nós precisamos perder o medo do outro, porque Escorpião representa o poder. E nós temos medo do poder do outro. Por isso que nós fazemos guerra. Porque nós vemos lá, olha, o outro está se armando, eu vou invadir primeiro, antes que o outro se arme, eu já estou armado, eu vou invadir primeiro. É ou não é, gente? É o medo da arma que o outro está armando. Se a gente passa a desarmar, né? E aí também está toda uma questão que está em voga. Se a gente passa a desarmar, a gente, na verdade, para a gente desarmar das armas de fogo, a gente precisa desarmar o coração. A gente precisa desarmar a raiz da nossa energia agressiva e autoprotetora, do medo de ser dominado pelo poder do outro. Então, tudo isso se espalha, é simbólico, né? Nós tivemos 2 guerras mundiais no século XX, e agora a gente tem guerras que pipocam, são guerras cruéis. Fazem esse treco de vítimas, né? Mas, pois é, Escorpião fala isso daí mesmo, o ataque é a melhor defesa. Mas ele é o primeiro que tem a consciência, e que precisa desenvolver a consciência, de que ele é capaz de se fortalecer sem ter que destruir o outro. Então, é diferente, eu não tenho que atacar para me defender, eu tenho que me fortalecer. Então, eu preciso começar das minhas raízes. Então, eu preciso começar das minhas crenças. Então, tudo isso também aqui é muito teórico, né? Mas não tem muito outro jeito, a gente está falando com palavras. Mas a gente pensa também que isso aqui são sementes que a alma da gente vai processando. Muitas vezes as fichas caem depois. Eu passei 3 anos dando palestra que nós íamos viver uma coisa a partir de março de 2020, porque estava nos mapas, entende? Porque eu não inventei, estava nos mapas. E só que eu saí dando palestra, porque eu sou geminiano, eu gosto de falar para vocês o que está acontecendo. E as pessoas ouviam nessas palestras, mas elas não tinham nem a capacidade de imaginar o que eu estava falando. Mas aconteceu, né? Isso não me qualifica nada, a astrologia fala isso. A única coisa que todo astrólogo sabia disso. Não sabia que era pandemia, mas sabia que era uma coisa fortíssima. Só que eu saí falando disso. E era raro. Os astrólogos eles têm dificuldade de falar quando não tem exemplo anterior, entende? E é razoável. Quando tem uma coisa astrológica, eles vão lá ver quando teve antes. Ah, em tal época. Então aconteceu aquilo lá. Então já imagino o que pode acontecer hoje. É assim que eles fazem. Mas isso aí não tem.
Então, os próprios astrólogos ficaram muito quietos com relação a isso. Mas, enfim, agora a questão é que nós precisamos realmente nos reunir, reconciliar e desenvolver a fraternidade com o vizinho, com o parente. Isso agora em termos práticos. Para isso, nós temos a arma do Ho Oponopono, que é uma arma fantástica. E nós também não precisamos nos reconciliar de dar abraço e beijo em ninguém. Mas, se nós, de longe, colocamos a intenção de nos reconciliar, por exemplo, através do Ho Oponopono, que é fantástico, e assim tantas outras intenções, né? E também da mal entendida lei da atração, né? Que a lei da atração não é para você adquirir poder, entendeu? A lei da atração é para você atrair a melhor energia que permita a reconciliação do planeta, que esteja dentro desse aspecto, e não para você angariar, comprar carro, avião, não sei o quê. Então, tem uma sabedoria por trás da lei da atração também. Então, a questão hoje é que a gente possa nos reconciliar. E quando não dá, Oponopono. Ou pelo menos manifestar a intenção. Ou pelo menos falar, olha, eu não quero mais entrar em conflito. Eu respeito aquele outro. Mas deixa ele lá, eu aqui. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Mas precisamos parar com replicar as coisas. Não tem mais sentido, porque, olha, tem tanta terra para a gente plantar, não é, Ana Maria Orsi? Tanta coisa para a gente fazer, que nós não precisamos ficar mastigando algo que nos atingiu, que muitas vezes, como falo os 4 compromissos, né? Muitas vezes, e um dia desse a gente vai falar aqui dos elementos e os 4 compromissos e as 4 direções. Vamos fazer essa conversa aqui. Esses 4 compromissos, um deles é não levar para o pessoal. Então, os 4 compromissos fazem com que eu possa realmente limpar a minha alma. Porque eu deixo de entrar nesse processo autodestrutivo da humanidade, que vem lá dos processos animalescos que nós estamos refinando. A Cabala fala em refinar, né? Então, esse é o processo. Estamos refinando. O que agora é importante é que a gente possa fazer essas coisas, que eu ainda quero falar dos cursos, e nós já estamos quase 8 horas, de reaproximação e aceitar que nós precisamos mudar de crença. E as coisas que a gente começa a ter consciência, nós precisamos colocar na prática. Então, nós precisamos mudar as nossas práticas também. Para nós, 60 a mais, mudar a prática é muito difícil. Talvez a gente nem consiga realmente mudar a prática, mas vamos mudar o milímetro que for possível, mudar o pensamento. Né? Mudar o pensamento, não ficar mais replicando o ódio. Para poder fazer com que a vibração do planeta mude
e as raízes se reconstituam. Agora, essa lua é uma grande oportunidade para isso. Toda lua de touro é, né? Mas essa daqui é uma lua de eclipse total, ela é de mais força. Então, vamos confiar nessa vibração Buda-Cristo que está acontecendo e vamos procurar entrar nesse processo de nos transformar, mudar nossas crenças. Transformar é mudar as crenças, sabe? É não ficar mais amarrado em certas coisas. É melhor não ter crença nenhuma. Toda a antroposofia, ela baseia muito, né, na mudança. Também a Cabala, todos os estudos filosóficos da espiritualidade, que não são religiosos, filosóficos, eles trazem grandes ensinamentos. Os religiosos já sempre têm questão de poder por trás, né? A maioria deles, talvez algum não tenha, mas, em geral, aquilo que a gente conhece como religião é diferente do que é a espiritualidade. Então, é Buda e Cristo que estão se encontrando com amor lá em Vesak, nessa lua, domingo para segunda, já 1h15 da manhã de segunda-feira que vem. Tá certo, gente? Eu já vou abrir para perguntas disso e comentários, mas eu vou falar um pouquinho dos cursos, até também, né, porque aqui a maioria das pessoas me conhecem, muitas já tiveram até fazendo cursos comigo, aqui, via Três Fontes e tudo isso, né? Então, eu quero falar desses cursos que eu estou procurando intensificar e voltar para o virtual, aliás, voltar para o presencial também. Então, tem um curso presencial sendo aberto aqui onde eu estou morando agora, na Granja Viana. Vai ter uma palestra aqui na quinta-feira, uma palestra presencial também, num lugar bem bacana aqui da Granja, mas a gente sabe que aqui na Granja vai atingir mais o pessoal da região, né? Mas quem tiver meio próximo aí e quiser vir, será uma grande alegria para nós, né? Mas aqui esse primeiro presencial, estamos procurando fazer aqui na Granja, né? Mas nos cursos online existem vagas em cursos em andamento para quem já tem um certo conhecimento. E existe a possibilidade, tem pessoas já interessadas em abrir um novo curso online, virtual. Então, isso tem mais gente também interessada em curso presencial, mas não bate horário, tal, então aí não dá nesse, vamos ver outro. Eu sei que tem várias possibilidades se alguém quiser fazer. E eu quero então aqui dizer de quais são os diferenciais desses cursos, né? Primeiro, dizendo o seguinte, que uma das grandes mudanças para a gente conseguir tudo isso, né, uma das grandes mudanças de crença que nós precisamos fazer, é sair do analítico para o sintético. Ou seja, quando nós ficamos analisando cada detalhe das coisas, aprendendo as 1000 possibilidades de 1000 detalhes, estudando 1000 compêndios para aprender isso, coisa que muitas vezes você nunca mais vai usar. O que eu aprendi na faculdade, praticamente nunca mais eu usei nos 17 anos
que eu pratiquei a engenharia. Então, usava era outra coisa. Tinha algumas bases importantes. A faculdade te dá um desenvolvimento mental, te dá um desenvolvimento humano, mas não é para a gente virar um academicista da vida, porque a vida não é acadêmica. A vida não é acadêmica. Terceira vez, a vida não é acadêmica. Então, na vida, nós precisamos ter uma rapidez, uma percepção, um sentimento que nós precisamos integrar agora. Então, esses cursos são voltados para isso. Então, o diferencial principal desse curso é que nós não ficamos estudando, nós ficamos praticando a leitura do mapa de maneira sensível. Esse é um atributo do curso. O outro, um diferencial que eu estou chamando, o outro grande diferencial é que o curso é feito com o seu mapa aberto na sua frente, na frente de todos, com interpretação. No presencial é melhor isso, porque todos dão palpite. No virtual, acabo só eu falando dos mapas. Eventualmente, quando avança um pouco o curso, que nem o curso da Ana Maria Orsi, aí já estão dando palpite nos outros, já estão interagindo e já estão lendo mapas. Ana, com 2 anos, não dá para você tirar coisas no mapa do seu marido, no mapa do seu filho? Não dá? Com 2 anos que a gente está de aula? Dá. Uhum. Entende? Então, com 2 anos, dá até para profissionalizar se a pessoa quiser pegar firme, né? Mas a intenção não é essa. Estou aproveitando que a Ana está aqui, que é uma aluna que está frequentando isso desde antes da pandemia. Nós começamos o presencial no espaço dela, né? E fomos pegos com 2, 3 meses, né, Ana? Fomos pegos pela pandemia e viramos virtuais. E passamos mais esses 2 anos aí. Então, eles já estão vendo mapas e tirando coisas, sacando por si só mesmo, né? Então, já estão comprando programas para instalar, programas de astrologia, de tudo isso. Mas o terceiro diferencial disso é que o curso é de astrologia, mas é mais ainda de desenvolvimento humano. É um curso de você abrir sua consciência, porque a astrologia, ela abre a nossa consciência. Quando a gente foca nisso. Então, esse é o diferencial. Outros cursos focam muito em fazer previsões, adivinhar o que vai achar, mas o nosso foco é o ser humano. E o nosso foco é fazer abrir a consciência, e abrir a consciência significa esse refinamento humano que a gente está falando aqui, né? E então legal que a Ana ela está sempre aí, mas eu não tinha nem pensado de perguntar nada para ela, mas ocorreu aí essa oportunidade, né? E eu sei que várias pessoas que estão aqui já fizeram aulas comigo. Então, sabem dessas qualidades, e o curso é de aula mensal, mais uma coisa, sabe? Porque não é aquela coisa de martelar o teu intelecto, sabe? Com teoria e exercício, e prática e prova e não sei o quê, toda semana, 10 professores, toda semana dando tarefa. Não tem mente que aguente, entende? Então, a mente ela tem que curto-circuitar para virar isso daí, e ela seca, ela fica enregelada e muitas vezes perde o controle emocional por causa disso. Por isso existe guerra até hoje, por isso existem tantas barbaridades que estão acontecendo entre as pessoas. Não é só barbaridades políticas, guerras e coisas assim, barbaridades que são feitas entre as pessoas.
né? Então, é uma loucura, pai matando filho, filho matando o pai, e, sabe, coisas assim terríveis que estão acontecendo por causa do excesso de racionalidade que leva à psicopatia. Tem alguma psicóloga aqui? Tem uma médica, né? Mas é o excesso de racionalidade que leva à psicopatia. Estou muito errado, doutora Beleza? Não, né? Então, então a gente começa a criar uma humanidade de psicopatas. Então, nosso curso, ele dá tempo para você dormir, para as fichas caírem, não fica exigindo muito de você, não exige nada de você. Mas cada encontro é um tema novo, que vai se imbricando nos outros e onde a gente vai reconhecendo, tomando mais consciência da gente mesmo e falando, poxa, se eu soubesse disso antes, né? Então eu vejo, né, que se eu soubesse, por exemplo, na idade que a minha filha está sabendo, teria sido muito mais fácil para mim. Mas esse é o destino da gente escolhido, né? Então, enfim, eu queria divulgar isso, porque eu estou fazendo nesse momento que a gente está sentindo aí um fim, um arrefecimento da pandemia. Pode ser que venha uma grande onda depois, não acredito, mas o processo continua. E é sobre esse processo que eu vou falar na palestra da próxima quinta-feira lá na Granja, né? Agora, a gente pode depois trazer esse tema aqui também, sim, coisas que eu já falei muito aqui também, porque a gente fala sobre quase tudo ao longo de todos esses encontros, né? Mas esses grupos de astrologia, eles são muito bacanas e eu sinto que hoje eu tenho que focar mais, colocar minha intenção em criar mais grupos disso, coisa que eu não vinha fazendo, deixando a coisa como estava. Mas nesse momento agora eu estou sentindo essa importância e principalmente também sentindo a necessidade de fazer mais curso presencial. Mas, enfim, então é isso, vou abrir agora para vocês falarem o que vocês quiserem, do que quiserem. Pode me xingar, viu, Tânia? Pode me xingar. Mas também entenda o que eu estou querendo falar. Então, a Denise quer falar, então fala. Não é para te xingar, viu, Sérgio? Tá bom. Estou brincando, né? Claro. Sérgio, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte: quando você falou que nas suas palestras, o que você dizia, as pessoas não podiam nem imaginar, eu lembrei daquele filme Quem Somos Nós. Sim. Tem uma que o cacique, ele explica para os índios que as caravelas estão vindo e eles não conseguem enxergar, não enxergar com os olhos, mas é entender o que é aquele bicho, o que é aquela coisa que vem pela água. E eles viam só o movimento das ondas. O cacique vem e toca no terceiro olho dele, assim, puff, aí abre, né? Alguns, eu acho que conseguiram ver aquelas caravelas chegando. Eu lembrei disso, né? Então, como fazer, né, para uma hora que você está dando uma palestra dessa, fazer as pessoas enxergarem de fato o que seria a pandemia, né? Imagino que esse é um processo muito difícil, né? De quem fala, né, de chegar na pessoa e a pessoa conseguir despertar e enxergar, fazendo esse paralelo aí. E outra coisa que eu fico, que é a pergunta, né, é que assim, eu acho que que a relação ela fica desigual quando um dos lados pensa na escassez. Porque se eu penso na abundância e vivo a abundância, dificilmente eu vou entrar numa relação de dominado e dominador.
Porque se eu vivo a minha abundância, eu não vou precisar do outro. Ou eu vou amar o outro, posso não gostar e me afastar, ou eu vou lá, trabalho, dou lá meu não sei o quê, pego meu não sei o quê em troca, ou trabalho e pego meu dinheiro em troca. Eu fiquei pensando nisso, sabe, Sérgio? Será que é por aí que as relações elas ficam desigual porque alguém não vive a abundância? Imagina a escassez, então eu preciso de você porque eu preciso disso, desse produto, desse sentimento. Eu não consigo gerar em mim, então eu preciso disso, aí fica desse jeito. E é isso mesmo, é por causa da escassez, né, que existe o poder sobre, né? Porque e é tão absurdo isso, porque esse poder sobre não é simplesmente para garantir que não haja escassez na minha vida. O sujeito ele procura ganhar 1000 vezes o que ele precisa para viver, 1 milhão de vezes o que ele precisa para viver. Ele não sabe nem o que fazer com o dinheiro, entende? Então, isso leva à alucinação. Essa raiz que você falou, agora você pegou na veia, porque são essas raízes que nós precisamos mudar e transformar, né? Porque essa raiz aí da escassez leva a absurdos completos, né? O sujeito tem no banco o que uma cidade toda precisa para viver o ano inteiro, tem? Então, agradeço a sua contribuição, né, nisso tudo aí, e por lembrar também, né, do What the Bleep do We Are, que é o filme Quem Somos Nós, que foi um dos grandes marcos na minha vida também, sabe? E até quero falar para a Ana Horst aqui que esse filme me foi indicado, nem tinha nome em português ainda, mas tinha legenda, o What the Bleep, né, que é o nome em inglês. Tinha legenda no YouTube, tinha legenda, e me foi indicado para minha coach na época, chamada doutora Vera Rita de Melo Ferreira, né, que ela já foi muita coisa minha, inclusive coach. Então, e amiga sempre, né? E amiga comum com a Ana Maria Orsi. Mas ela foi quem me preparou para um trabalho de coaching, fazendo coaching, né, comigo. E eu trabalhei muitos anos com coaching, até antes da pandemia. Depois que a pandemia acabou não rolando muito para esse lado. Mas ela me indicou esse filme mudou a minha vida. Esse fato que você citou das caravelas é emblemático. Por isso que quando eu falo das coisas e as pessoas não entendem direito, eu respeito, mas eu sei que depois a coisa chega. A Silmara assistiu palestra minha. Eu não sei o que ela pensou na época, mas não vou nem perguntar agora que a gente vai ouvir a Tânia. Então, Sérgio, jamais iria te xingar ali, que nem tu abriu falando do xingamento. Eu sei, estou não, brincando. É só porque, na verdade, a minha colocação ali são muitos direitos que a gente só tem hoje, porque houve reação, muita briga e morte, tipo, direito até de voto das mulheres, nós não tínhamos, mas se não tivéssemos corrido atrás, não teríamos tido, é só nesse sentido que eu falei, a gente não teria alcançado o direito, né? Sim, mas eu acho que os direitos que são realmente adquiridos, e os direitos das mulheres estão aí, eles são intiráveis. Né? Porque você não pode fazer um decreto dizendo que mulher não vai votar mais. Né? Então, eles são intiráveis. Então, tem direitos que realmente são conquistados, mas tem direitos onde você fica na mão de legislativo, de executivo, de judiciário, mexe, tudo aí tem muitos interesses por trás
desses direitos. É diferente o direito da conquista de uma classe social. Então, o direito das mulheres, o direito das etnias, o direito de gênero, todos esses direitos, certo ou errado, o direito existe e ninguém vai tirar. Eu acho, pelo menos assim. Sim, e aqui agora eu já não estou falando na questão política, eu estou falando de direito mesmo, de ser humano, de igualdade, de fraternidade, Sim, né? mas esse é o que nós estamos propondo de conquistarmos. Nós estamos falando de fraternidade. Exato. Nós temos direito à fraternidade, né? Nós temos direito à reconciliação. E isso sim, nós temos muitos direitos que nós precisamos conquistar. Exato. Né? E não esperar que alguém humano. me dê de bandeja. É isso que eu falo. Não, isso ficou claro, isso não tenho dúvida. Mas esses daí, Tânia, ninguém tira. Nunca vai voltar atrás o direito da mulher. Mas o direito à democracia, por exemplo, a gente pode perder se a gente não souber votar. Aí, voltando para a questão mas política. aí, se a gente perdeu, foi porque a gente não soube votar. Exatamente. E não é bem isso, é porque essa democracia, por isso que eu não gosto de falar política, porque essa democracia, dá vontade de falar até um palavrão, mas essa democracia não tem nada. Igual, né? Sérgio, não igual. tem absolutamente nada de democracia. Né? Então, deixa os mortos aos mortos, eles vão se matar sozinhos. Exato. Tá bom? Acredite em mim. Né? Depois você lembra que você vai falar assim, o Serjão viu a caravela antes de mim. Tá? Os caras já morreram por eles mesmos. Isso, deixa lá. Não tem por que queimar os fósforos e o tempo que é curto da gente com coisa que não vale a pena. Então, só isso que eu queria colocar. É o nosso jeito, e como a colega falou anteriormente ali, dessa mudança e desse estar presente. Eu não posso estar pensando só em mim. O coletivo é maior. O coletivo é o que importa. Não é pensar só em você. É você se unir ao próximo através daquilo que você é. Exatamente. E não de alguma história que venha de cima, congregando grupos em termos de poder e de coisas desse tipo, entende? Exatamente. Hoje, inclusive, como foi falado antes ali, a questão de terra. Como que a gente vê tanta gente aí travou com fome nesse país? Então, algo está errado. Abriu? Tá ouvindo? Abriu. A questão terra que foi colocado antes. A terra dá de tudo, a natureza produz tudo, tu tem tudo com ela. E nós vivemos num país continental. No entanto, a gente está comendo comida que não é boa, na grande maioria, porque engoliu um sistema. Então, é esse alerta, eu entendi. É esse alerta que nós damos aqui. É esse alerta. Agora, na cultura orgânica, na segunda-feira seguinte aqui os nossos encontros, nós estamos vendo coisas incríveis. A última cultura orgânica, pena que a Vera não estava aqui, né, Vera? Porque foi incrível. E eu tenho visto o Insta deles, o que tem aparecido aqui da Urban Farm Ipiranga, é incrível o trabalho que eles estão fazendo, como tantos outros que a gente entrevistou. Então, isso começou como uma brincadeira, mas virou um acervo poderosíssimo, dizendo para você, escuta, se você tem 1 metro quadrado, a Urban Farm começou plantando em muro, em garrafa PET. Entendeu? E vai ver o que eles têm hoje e vai ver a consciência do trabalho deles hoje. Então, hoje mesmo eu vi um vídeo no Insta deles. Então, veja, eles têm uma engenheira agrônoma lá trabalhando. E ela mostrando com a mão na terra, mostrando a minhoca, mostrando o tatuzinho, falando, isso é terra viva, ó, tem minhoca, tem tatuzinho. Entendeu? Não é terra seca, cheia de Bayer ou Monsanto ou não sei o quê. Então, isso está acontecendo. Nós precisamos ter confiança nisso, né? Porque esse é o direito nosso mesmo, o direito à terra. Então, se tem um agronegócio daquele tamanho,
mas eu aqui tenho 2 metros quadrados de terra, eu vou tirar meu coentro aí, porque coentro é vida. Então, é isso aí. Ivone 300, Wegman, homem Oi, do mas em caminho. 300 metros quadrados, eles estão conseguindo 200 quilos de alimento orgânico por mês. Tá vendo? olha que fantástico. Então, isso aí dá 2 toneladas, quase 3 toneladas por ano. 3 toneladas por ano. Né? É muito lindo isso. Eu não imaginava tudo isso quando eu comecei a falar em cultura orgânica. Eu acho que quem acompanhou isso sabe, né? Então, e eu fico encantado com isso e cada vez mais dizendo que essa é a política mesmo, né? Plante, né? Como é que era o nome do... Tinha um presidente aí, o João, plante, um presidente da ditadura, plante que o João garante. Mas, o João Figueiredo, mas era assim, era com coisa da agrotóxico, Monsanto, Bayer, Ródia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Era assim que plante com o João garante. Então, vamos lá, Ivone Wegman. Ó, é engraçado que esse negócio que eu nunca tive terra, nunca plantei, mas eu sou bastante fascinada com isso. E me veio uma coisa, porque eu tenho meus contatos imediatos de 3º grau, e vieram me dizer que a gente tem que organizar de alguma forma, criar um curso para pessoas aprenderem a mexer com a terra e mexer porque, por exemplo, como muitos prédios têm hortas, mas eles não têm uma tecnologia, vamos dizer, como plantar, como colocar, como alimentar a terra, como fazer isso. Então, precisariam ter assim contratados pessoas que saibam disso e podem dar um atendimento nos prédios, os prédios que têm espaço para fazer uma horta. É só os prédios quererem, Ivone, é só os prédios quererem que eles acham. Inclusive tem a Uma Paz, que é da Prefeitura de São Paulo, né? Não sei o que, municipal, que é lá no Ibirapuera, que dá muitos cursos na área, e agora voltou, fiquei sabendo, voltou o viveiro de mudas dele, que estava fechado na pandemia, que é o viveiro Manequinho. Né? Manequinho Lopes. Então, e eu vi um amigo meu que foi lá, o marido da Ana Micaela, que também esteve com a gente na coisa, a gente está fazendo um trabalho junto com Florais, e ele esteve lá e filmou a quantidade lá de mudas que está nesse viveiro, falou dos cursos, mas não é só Uma Paz. Tem profissionais também que trabalham com isso. Né? Eu estava pensando, consultores de hortas orgânicas, consultores de hortas orgânicas para pequenas hortas, mas que vão resolver. Tem muitos. A questão é que as pessoas ainda não foram procurar. Mas elas vão acabando. Talvez falta um pouco de divulgação nisso. Se divulga um monte de coisa. Divulgação não tem tanto, mas quem procura acha. Quem procura acha. Entendi. Certo. Eu achei assim que, por exemplo, eu vou de vez em quando aqui na horta do prédio buscar uma coisa e não sei o que tem ali, eu não conheço as coisas plantadas, entendeu? Não, mas você precisa falar com... Tem alguém que cuida da horta lá, não tem? Não sei. Pergunta, você não tem
O porteiro não sabe quem que cuida da horta? Porteiro não sabe nem o nome dele. Então pergunta para o síndico, para o zelador, sei lá. Ô, Ivone, se você quiser saber o que é, né? Não, eu estou esperando. Vê lá quem é que trabalha na Então horta faz e um curso pergunta. lá na Amapaz de horta. Vai Tem lá um curso fazer curso ótimo. na Amapaz, exatamente. Não, Entra você no pega o site da Google. Amapaz. Uma coisa mais formal, entendeu? Ih, caiu. Olha, se você entrar no Google Lens, você sabe o nome de cada planta. Exatamente, Não você é tão fotografa difícil. a planta e entra no Google Isso. Lens e vai achar, entende? Tá. Você pode achar isso, mas se você quiser um consultor, liga para o Bruno. O Bruno é consultor, entende? Tá. Ou então vai no mercado, tem muita coisa no mercado que eles vendem. Aí você vê manjericão, tomilho, salsinha, coentro. Isso, é só você botar. Você quer manjericão? Você escreve no Google manjericão e põe imagem. Na hora vem, né? Tá. Entendi. Tá Então vê entendido. o que você quer mais, né? Mas tem que ser as coisas que normalmente eles plantam. Salsinha, coentro, cebolinha, alho poró, Cebolinha alface, francesa. couve, sabe? Isso aí é que eles plantam normalmente, entende? Entendi. Então, boa noite Tá bom, querida. para vocês. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite, Ivone. Tem alguém falando alguma coisa que eu não entendi. Eu não sei se Não, vazou. era minha cachorra resmungando. É o cachorro resmungando. Eu Tá achei que era chamando, ó, alguém tá chamando a mãe. Chamando para comer. Então, boa noite. E aí, quantos ossos você ganhou no Dia das Mães, Ana? Muitas lambidas, viu? Muitas lambidas, é isso aí. Alguém mais, gente? Ô, Sérgio, tinha uma época, eu não sei como é que está agora, mas antes da pandemia, já faz uns 5 anos, a agricultura urbana, ela passou a ter um RG, assim como a DAP, né, a Declaração de Aptidão Pronaf, para a agricultura de uma forma geral, a agricultura urbana passou a ter direito a isso. Com isso, o agricultor ele passou a ter direito a crédito, passou a ter direito a acessar os editais. Mas o Ministério foi para as cucuias e muita coisa da política. Isso que eu digo da dependência. Vamos fazer sem depender de crédito, de coisa. Vamos fazer com o braço. Que os exemplos que a gente tem aí, os exemplos que a gente tem aqui da cultura orgânica, é gente que eu falei, plantou o treco na parede, aqui, ó. Não dá para ver, é aqui, a parede, entende? Sérgio, aqui em Brasília, o pessoal ocupa os gramados. Eles fazem horta. Então, o Rio de Janeiro está muito mais avançado até do que São Paulo. A minha amiga co-deputada Cláudia Visoni, que ela fala sobre isso, você quer seguir alguém sobre isso? Segue a Cláudia Visoni, @Cláudia Visoni. E segue porque ela é bárbara nisso, ela dá receitas de coisas incríveis. Eu acho que a Vera vai adorar isso, a Cláudia Visoni, @Cláudia Visoni, tanto no Face como no Insta, né? Ela fez uma viagem agora, convidada para visitar as hortas urbanas do Rio de Janeiro. Ela postou lá as coisas, ficou encantada. Tem muito mais do que em São Paulo, que o Rio de Janeiro está, né? E se planta muito onde tem energia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista, eu não plantaria onde tem energia elétrica passando. Mas quem sou eu para dizer, né? Então, deixa aí, está na mão de Deus também, e pode ser que também o que eu penso disso não seja tão grave assim. Mas a indução eletromagnética da rede de alta tensão é muito forte, e aquilo é recebido. Mas a gente está debaixo de Wi-Fi aí a 10 mil, então, né? Então realmente
eu não sei o que é melhor, o que é pior, né? Se é comer carne ou se é comer soja. Então, Hoje eu prefiro carne. eu também, né? Para comer soja, eu prefiro carne. Soja está um horror, pelo amor de Deus. Então tá bom, gente. Então, eu Valeu, agradeço, Sérgio. desculpe um pouquinho hoje, mas hoje eu entrei com aquela música, eu queria falar de outro jeito, talvez não falei tanto, mas não sei Falou, sim. se Falou. deu para valer hoje, mas foi uma tentativa minha de manifestar um desejo meu. Então, foi ótimo, Valeu. Sérgio. então Muito bom. agradeço De novo. e Eu que fico muito agradeço, encantado com vocês. Muito encantado com vocês, porque vocês permitem tudo isso. Depois vai pro YouTube e gratidão a você, Célia, sempre quase a primeira. Você e a Ana ficam disputando qual é a primeira a entrar. Então, vai para o YouTube e 50, 60 pessoas vão ver isso, entende? Isso, para mim, está mais do que ótimo. Eu não preciso falar para 1 milhão de pessoas, eu não preciso ser não sei o que aí, Felipe Neto da vida. Eu não quero ser isso daí. Eu quero falar a verdade e para ouvido que gosta de ouvir a verdade, na medida que eu consigo. Um beijo, Silmara. Boa viagem para Muito você, bem. hein? Obrigada, Beijo, Ana. Sérgio. noite. Obrigada, viu? Obrigada, Muito Sérgio. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, Boa obrigada, noite. Sérgio. Obrigada, Sérgio. Ah, Ficamos nós, Silmara. eu devo ir na sua mãe essa semana. Vou ver se eu ainda consigo, antes de Legal. viajar. Eu não vou lá essa semana, eu fui lá ontem, né? Não vou lá essa semana. Vou no dia 23, mas antes do dia 23 ainda vou uma vez, mas não sei quando. Uhum. Eu vou ver. Mas eu E rezo, você mando viaja um sábado, é registro. isso? Você viaja sábado? É. Legal. Boa viagem. Obrigada. Manda as fotos de Beijo. Bali lá, põe no grupo para a gente ficar balibando aqui. Vou pôr. Tchau. Tchau.